A tarefa mais difícil, mas também a mais importante da tua vida, vai ser se expressar sendo quem tu é de verdade. Vai ser ir atrás daquilo que tu sonha. Não daquilo que os outros sonharam pra ti, mas daquilo que o teu coração te puxa pra fazer. Por que a tarefa mais importante é a mais difícil? Porque sempre que eu me direciono em direção àquilo que o meu coração se sente atraído, aquilo que toca a minha alma, aquilo que me faz se sentir viva, é sempre um lugar próspero para mim. Esse lugar é diferente para mim, é diferente para ti. Mas também é a missão mais difícil, porque quando a gente chega aqui, e eu brinco, né, quando a gente chega aqui, quando a gente nasce nessa terra, tudo que a gente aprende é o contrário disso. É o contrário de tudo aquilo que a gente tem que fazer. Uma das coisas que eu quero que tu entenda, e que eu entendi muito cedo, é que tudo aquilo que tu aprendeu tá errado. Praticamente tudo. Como assim? Aquilo que a sociedade nos ensinou. O que a gente aprendeu a vida inteira? Que a gente precisa seguir autoridades, que a gente precisa olhar referências, a gente precisa sempre estar olhando para fora, a gente precisa sempre estar saindo de si mesma, porque a gente precisa de valor, a gente precisa de validação. Então tudo que a gente faz a vida inteira é esse movimento, eu vou para fora, eu vou para fora, eu vou me formar, eu vou fazer, eu vou viajar. E essa viagem interna, ela fica para depois. Só que se a gente deixa cada vez mais esse nosso navio navegar para longe e a gente não entende que, meu Deus, eu tenho o poder de mudar a minha vida. Eu tenho o poder de fazer as escolhas baseada naquilo que eu sonho, naquilo que eu desejo. Mesmo que pareça impossível, distante, mesmo que tu tenha medo de se expor, mesmo que tu tenha medo de ser quem tu é pelas experiências no passado, é evidente que nós vamos ter medo de mostrar aquilo que nós somos, porque a gente aprendeu a vida inteira que fazendo isso a gente está vulnerável. Vulnerável, estou mais suscetível a ser machucada, porque eu não estou na defensiva. Só que se a gente for parar para pensar, viver na defensiva é um negócio triste. É muito triste viver se defendendo, viver numa armadura. E por isso que o feminino tá num lugar hoje tão engessado, tão numa polaridade masculina e não conseguindo trazer esse feminino para equilibrar esse masculino, não conseguindo trazer equilíbrio entre essas duas forças, porque ou se está muito numa energia, numa polaridade masculina, ou se está excessivamente numa polaridade feminina. Só que o que vai te colocar tanto numa polaridade quanto na outra é tu assumir primeiro quem tu é, assumir esse feminino pro mundo, assumir a tua voz, assumir o teu sonho, assumir aquilo que tu não quer mais. Porque é muito importante isso. Deixa eu só tirar uma coisa aqui, que eu botei tá me incomodando. Assumir antes de fazer um compromisso com o outro, com o mundo, porque vamos pensar assim, feminino é o interno, masculino é o externo. Vocês concordam que a gente não tem como viver somente dentro, mas a gente também não tem como viver somente fora? Eu não tenho como viver só no meu introspectivo e aqui na minha caverna, sem que eu tenha que ir na padaria comprar um pão, sem que eu tenha que interagir com as pessoas, sem que eu tenha que trabalhar e ganhar meu dinheiro. Não tem. Mas também esse trabalho externo, eu sair e nunca voltar, é como virar um mendigo da vida, né? Fica, não tenho casa para voltar, também não é bom. Só que a gente sempre tá ou num lugar ou no outro. E o meu objetivo com esse vídeo é que tu entenda que é preciso unir as duas coisas. É preciso pegar esse lado masculino, pegar esse lado feminino e unir. Isso, essa integração vai fazer com que tudo se torne mais leve. Só que como que eu faço essa integração? Esse movimento ele precisa vir de dentro. Por que hoje, por exemplo, tu tá num relacionamento em que tu não te sente bem? Tu tá num trabalho em que tu precisa
fazer compras excessivas, às vezes até entrar em dívidas financeiras, porque tu tá infeliz no teu trabalho. Então tu precisa compensar com alguma coisa. Por que que hoje tu tá num relacionamento em que tu vê esse relacionamento turbulento, tu vê que ele é tóxico, tu vê que ele não te leva pra frente, mas ao mesmo tempo tu não sabe pra onde ir. Tu não sabe o que é certo. Porque a gente começou esse movimento pra fora antes de olhar pra dentro. O que que é esse olhar pra dentro? Esse olhar pra dentro é eu revisar internamente pra onde que eu quero ir. O que que eu quero fazer da minha vida? Lembra que eu comecei esse vídeo falando como a gente aprendeu tudo errado? Como a gente aprendeu a sempre performar, validar. Então já cresce, a criança vai pra creche, já tá naquele lugar de que ela tem que estar comportada, ela tem que obedecer as regras daquela creche, depois ela vai pra escola, ela tem que performar, ela tem que tirar boas notas, ela vai ser avaliada pela professora, pela diretora, enfim, pelas pessoas que estão na escola. Então a gente aprende sempre que eu preciso provar o meu valor pro outro, pra fora, e a partir disso eu recebo a resposta. Então, se, vamos supor assim, minha professora disse que eu sou muito boa em matemática, então eu vou lá e faço engenharia. Eu vou lá e faço tal trabalho. E aí eu chego nesse trabalho e eu tô muito infeliz. E eu não sei por quê. Porque é a mesma coisa que eu vou te perguntar, pra onde tu quer viajar? E tu não sabe pra onde tu quer viajar. Porque tu não sabe se tu gosta de praia, de campo, se tu gosta de qual continente, Europa, África, Índia, América. Eu não sei, Giovana. É muito difícil a gente ir pra fora, escolher as coisas, escolher sem ter esse oráculo interno, sem se perguntar, tá, mas pra onde que eu quero ir? E aí entra muitas coisas nesse entorno, que é crenças, aquilo que teus pais, o destino dos teus pais, aquilo que tu não te permite, muita coisa tá nesse lugar de decisão. Só que eu quero que tu entenda que tu só vai chegar num lugar de prazer. E eu acabei não falando, mas peguem uns cafés pra gente ter esse papo. Tu só vai chegar num lugar de prazer, de satisfação fazendo o que tu faz quando tu olhar pra dentro e tacar assim um grande F. Eu não vou falar, mas um grande F pra tudo. E dizer assim, dane-se as consequências, eu preciso fazer o que eu tô sentindo certo. Eu preciso fazer, se eu tô sentindo que esse relacionamento tá me corroendo por dentro, dane-se esse relacionamento, dane-se o que eu já construí, dane-se o que vai acontecer, eu preciso sair daqui. É ouvir esse chamado interno e dizer, eu vou atuar, eu vou lá pra fora, eu vou agir, mas primeiro eu vou ter a resposta aqui dentro. E eu sei que vai te dar medo, eu sei que tu quer que alguém te diga. É por isso que a gente busca os oráculos, é por isso que a gente busca alguém que nos guie, que nos diga, que nos... Mas vai chegar um momento, meu amor, que tu vai precisar tirar as respostas de dentro de ti. Tu vai precisar olhar pra ti, tu sabe as respostas. Isso que é o pior. O que eu acho mais engraçado, a gente fala, ai, eu preciso de ajuda, que eu preciso de clareza, que eu preciso disso, daquilo, mas tu já sabe a resposta. Dentro de ti, tu sabe o que tu sente quando tu entra naquele lugar. Tu sabe o que tu sente quando tu entra no teu trabalho. Tu sabe o nó no estômago que te dá. Na segunda-feira começa, segunda-feira já te dá uma angústia. Tu sabe quando tu entra dentro de casa e tu tem uma pessoa com quem tu não te sente segura. Tu sabe a resposta. O que que tu tá buscando? Permissão pra fazer aquilo que tu quer. Só que ninguém vai te dar essa permissão. Ninguém vai te dar. Chega uma hora que a gente precisa dizer um grande dane-se pro mundo. E eu não tô dizendo aqui que tu vai quebrar todas as tuas relações e vai ser irresponsável, não. Não tô falando isso. Mas vai chegar uma hora que ou tu é firme, ou tu diz chega,
Ou tu respeita aquele sentimento teu, ou tu vai ser sempre infeliz. Tu vai estar sempre vivendo uma insatisfação pessoal, tu vai estar sempre num lugar de dependência emocional do teu parceiro. Por que tu acha que tu depende emocionalmente do teu parceiro? Ah, ele não me mandou mensagem, ah, ele falou tal coisa. Porque tu tá perdida de ti, tu precisa de algo. Só que esse algo só tu pode te dar. Esse algo é libertador quando a gente entende que tá aqui dentro. Que não adianta vir um monte de gente te falar o que fazer se não é o que tu tá sentindo que tem que fazer. E eu sei que vai dar medo, eu sei que não é fácil, eu sei que tu vai olhar e vai dizer assim, mas Giovana, é muito difícil, porque eu tenho medo de tomar a escolha errada, eu tenho medo de me arrepender, eu tenho medo de olhar pra trás e achar que tudo deu errado. Só que deixa eu te dizer uma coisa, não existe escolha errada. Toda decisão que tu toma, toda escolha que tu toma é uma escolha correta para aquele momento, para aquela consciência que tu tem, para aquela pessoa que tu é. O que não dá é a gente ficar aprisionada numa prisão mental, aprisionada em não tomar escolha nenhuma e deixar a vida acontecer. E aí a vida acontece como? Com doença, com relacionamento tóxico, com dívidas. Não dá pra gente ficar nesse lugar. Porque esse lugar, ele vai te destruir. Esse lugar, ele vai te colocar tão distante de quem tu é, tão distante daquilo que tu deseja, dos teus sonhos. E aí parece uma coisa muito distante. Ai, mas o meu sonho não é distante se tu começa a olhar. Se tu começa a perceber que esse ambiente que eu tô, esse trabalho que eu tô, é um trabalho que me intoxica, é um trabalho que não me faz bem. Então, o que te faz bem? O que te potencializa? O que te traz mais energia? E dá muito medo também a gente estar vulnerável nesse lugar. Porque quando eu decido, quando eu digo eu vou bancar isso aqui desse jeito, eu não tenho a quem culpar. Eu não posso dizer assim, tá, mas ai, deu errado, mas que a fulana falou pra eu fazer, que saco. Ou é culpa da minha mãe, do meu pai, do periquito do papagaio. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que assumir a responsabilidade daquilo. Só que entenda de uma vez por todas que a gente só é feliz. A gente só é satisfeita com as nossas escolhas, satisfeita com a nossa vida, quando a gente banca as nossas escolhas. Por mais que pareça perigoso, perigoso é estar onde tu tá agora. Perigoso é tu acordar sem brilho. Perigoso é tu acordar querendo não acordar. Porque tu sabe que tu tá fazendo algo que tu odeia. Tu sabe que tu tá rodeado de pessoas que tu não gosta. Tu sabe que tu tá num relacionamento em que só te coloca pra baixo. Tu sabe disso. E aqui eu não quero deixar ninguém pra baixo. Deus o livre. Eu quero que vocês saiam daqui sempre otimistas, positivas, com esperança. Mas eu quero trazer vocês pra essa profundeza pra depois dizer, vamos, bora. E eu sei como é difícil porque eu vivi muitas vezes isso. Muitas vezes. E eu só chegava num lugar de satisfação quando eu parava de ter medo de tomar uma decisão. Uma decisão que eu sabia que eu queria tomar. Uma decisão que era importante. Uma decisão que o meu coração dizia, é ali, é pra lá, vai. E eu dizia, não, mas não sei se eu posso, não sei se devo. E se for errado? Dane-se se for errado. Pelo menos te movimenta. Pelo menos tenta. Tenta chegar perto desses objetivos. E aí cada um vai ter um sonho diferente, vai ter uma mulher que está em busca de um relacionamento mais saudável. Vai ter mulheres que estão em busca de viver uma realidade mais confortável, financeiramente mais confortável. Vão ter mulheres que querem buscar algo com mais sentido e tá tudo bem. Tá tudo certo, é assim mesmo.
Só que se eu ignoro esse chamado, se eu digo, não vou olhar, não quero saber, não me importa, eu tô virando as costas pra mim, pra aquilo que é importante pra minha alma, pra aquilo que é importante pro meu espírito. O que anima esse corpo? O que anima esse corpo é um espírito. E esse espírito, ele tem uma consciência. Existe uma consciência nesse espírito que está dentro de ti. Todo esse externo é só uma ferramenta para que esse espírito, essa alma, essa mulher, essa consciência se movimente para algum lugar. Só que como, de novo, a gente aprendeu tudo errado, a gente aprendeu a se movimentar o corpo com a mente sem acompanhar o motorista interno. Então, o que a gente tem que fazer? Olhar para dentro de ti e assumir. Assume aquilo que tu sabe que tá errado e que precisa de uma decisão tua. E faz. Faz mesmo que dê medo, mesmo que tu fique insegura, faz. Só vai lá e faz. Independente das consequências, tu precisa fazer isso. Porque se tu não fazer isso, se tu não fizer isso, se tu não tiver nesse lugar, tu perde o teu poder. Tu entrega teu poder pros outros. Tu diz, eu não sou capaz, eu não tenho potência nenhuma. Deixa que a vida me leve sem nenhuma consciência. Só que tu sabe que lá no fundo, quando tu tá triste, quando tu tá infeliz, tu busca anestesiar todos esses sentimentos. Então, se já tá infeliz, se já tá com problema, por que a gente não busca comprar uma ideia, comprar um desejo, o teu desejo? Não é o desejo do mundo, é o teu desejo. É aquilo que tua alma diz, vai por aqui, faz isso aqui, testa isso aqui, lê isso aqui, compre isso aqui. Não no impulso de querer se anestesiar, mas no impulso de querer experimentar algo novo. Porque aquilo que já aconteceu morreu. Morreu, acabou. Eu tenho pavor de pessoas que só conseguem falar citando fulano, citando ciclano, tá, mas deixa a pessoa já se foi. Eu quero saber o que tu tem pra entregar. O que tu tá fazendo aqui? O que é essa energia pulsante que tá em ti? Porque de pessoa que já se foi, já se foi. Vocês entendem que não faz nenhum sentido a gente ficar o tempo inteiro querendo validação, querendo falar por trás dessas pessoas, sendo que se fosse por isso não precisava ter mais ninguém aqui na Terra, a gente ficava só com os livros do passado, com as pessoas que passaram. A gente honra as pessoas que passaram, a gente honra pai, mãe, avós, ancestrais, mas para ir para frente, não para ficar voltando. Só que esse ir pra frente ele exige coragem, e é aí que nos pega. É essa parte da coragem que ali falhou. Não porque tu não tenha coragem, não porque tu não seja corajosa, não porque tu não tenha isso dentro de ti, porque tu foi ensinada a vida inteira a ignorar esses sinais, a seguir o que é certo lá fora, a seguir o que deve ser seguido. Pelo amor de Deus, tu não deve nada. Tu tem que fazer aquilo que tu quer fazer, aquilo que tu deseja. E muito mais, não no sentido egoísta, então não me importo com nada, então eu vou fazer o que eu quiser. Não, não é nesse sentido. É óbvio que tu tem que pensar, não vai sair agredindo todo mundo porque tu é... Não é isso. Mas é entender que se tu não tá agredindo ninguém, se tu não tá fazendo nada pra maltratar ninguém, tu tem o direito de tomar essa escolha. Tu tem o direito de tomar essa decisão. E não só o direito, tem o dever, enquanto ser que carrega esse espírito, que carrega esse desejo de passar a tua mensagem, de buscar aquilo que tu deseja, de ir atrás daquilo que tua alma te pede. A gente tá mudando, o mundo tá mudando muito rápido. E eu não acho que a gente tá entrando num lugar de competição. Meu Deus, é o ser humano e a máquina. Não acho que é isso. Eu acho que é um movimento. É como se tudo estivesse fazendo a gente sentir como se fosse a dor de um parto para nascer algo novo.
uma pressão para nascer algo que não existe ainda. E esse algo que não existe é tu que vai criar, é tu que vai fazer. Quantas coisas que há 2 anos não existiam, ou há 5 anos não existiam, hoje para nós é realidade. O celular que eu tô gravando, por exemplo, há uma década não existia esse celular. Não existia esse tipo de tecnologia. Alguém foi lá e fez. O que a pessoa... Se a gente for pensar em pessoas que criaram, o que elas fizeram? Elas não ficaram fazendo tudo sempre a mesma coisa ou copiando alguém. Elas foram lá e criaram o que vinha dentro delas. E eu quero que vocês entendam que a gente tá também numa inteligência muito maior. Existe uma inteligência que está nos mandando ideias, possibilidades, downloads. E nós somos esse avatar aqui para botar essas ideias aqui, para trazer, para expressar, para criar. Não para ficar só na parte da criação, mas depois ir pro mundo com isso. Tá, eu tô sentindo isso aqui, Giovana, eu vou atrás. Então vai lá e coloca no mundo. Coloca a tua marca. Vai lá e fala com essa pessoa, tenha uma conversa com essa pessoa e diz, fulano, chega, acabou. Eu não aguento mais. Pede demissão, faz a tua poupança ali para tu ter uma segurança, mas toma atitude. Dá um basta na tua vida. Se não chega o momento de dar um basta, a vida não anda. A vida ela só vai andar quando tu decidir que tu quer algo diferente. Aí sim, aí a vida vai, caminha contigo e flui. O universo diz, ó, tá aqui isso, tá aqui aquilo, te manda muitas possibilidades. Mas enquanto tu não disser assim, chega, eu vou escolher diferente. Tu nunca teve um momento na tua vida em que tu teve uma decisão interna. Que tu falou assim, eu não aguento mais isso. E algo aconteceu, do nada. Geralmente é quando a gente toma a decisão, quando a gente coloca ali, cravou. Tá, eu não quero mais. Eu não quero mais, eu não aguento mais isso. Eu preciso de algo diferente. As coisas vão acontecendo, um amigo te fala uma coisa, aí tu lê certo livro, aí tu escuta sobre um curso. Por quê? Porque tu deu o primeiro passo. Tu tem o livre-arbítrio de fazer isso. Dentro do teu corpo, quem domina é tu. Desde que tu acorde pra, opa, eu tenho poder. Eu que decido, eu que faço do meu jeito. Porque se tu quiser aprovação, validação, permissão, nunca vai ter. Nunca vai. Pensa que se tem coisas que hoje tu tá insatisfeita, o que pode ser pior do que isso? Será que não é muito melhor ter aquela coragem de fazer e pensar assim, cara, que orgulho de mim. Eu fui lá e fiz, eu fui lá e comecei. Eu criei isso aqui. Ah, talvez não ter. A minha expectativa era uma, mas aconteceu diferente. Mas eu fiz. Eu fiz baseado naquilo que eu queria. A maior coragem é de viver tomando as nossas escolhas. Dizendo os nãos que a gente precisa. Encarando os sims também. Só que bancando essas escolhas. Porque se tu não quiser bancar, tu até tem a questão de, bom, tudo bem, não tenho responsabilidade, eu posso culpar os outros, mas tu nunca vai saber o que é ter a alegria de fazer algo que tu não tá pedindo validação. Alegria de fazer algo simplesmente porque aquilo te faz bem. E cada mulher, cada pessoa é única. Cada pessoa veio, cada mulher aqui veio expressar algo que não tá feito ainda. Por que hoje em dia tem tantas empresas, pessoas abrindo coisas novas? Porque as pessoas estão cansadas de mais do mesmo.
elas querem se expressar do seu jeito, elas querem criar. Tem tanto tipo de conteúdo aqui no YouTube que abrange todos os tipos de gosto, mas eu tenho certeza que não tem a tua voz, teu olhar. Talvez tu não seja uma pessoa tão comunicadora, mas tu seja uma pessoa sensível, ou tu seja uma pessoa que queira ir pro lado holístico, ou tu seja uma mulher que talvez seja mais do business, mas que possa colocar um business com o teu rostinho, com a tua cara, com o teu jeito. Só vai saber disso se tu, de fato, abraçar essa incerteza. E tem um lado bom e um lado ruim. Mas tem um lado muito gostoso de tipo, ai, sei lá o que vai dar, mas vamos lá. Não sei o que vai acontecer, mas eu quero fazer isso. Nossa, eu tenho muito medo de chegar pra essa pessoa e dizer que eu não quero mais. Mas e as possibilidades que estão te esperando do outro lado dessa decisão? E se tu tomar essa coragem e coisas incríveis acontecerem? Eu sei que a gente tem a tendência, porque a gente aprendeu a ter medo, a olhar para as possibilidades negativas, a criar possibilidades negativas, mas da mesma forma que tu tem potencial para criar catástrofes na tua cabeça, tu também tem o potencial de criar maravilhas. Então, se tu tá só com um cenário negativo, começa a pensar nos cenários positivos que podem acontecer. Ah, se eu terminar com fulano, eu vou ficar sozinha, e aí eu vou ficar triste, e aí ninguém vai me querer. Mas e se eu terminar com fulano e eu me sentir com muita autoestima, e eu começar a me amar, e começar a me apaixonar por quem eu sou, e começar a sair, encontrar pessoas incríveis, encontrar o amor da minha vida? Ah, que já mudou o cenário. Mas aí entra essa consciência de entender. Aquilo que eu penso é poder. Se eu penso e posso criar e criei esse caos na minha vida, porque sim, tu criou esse caos na tua vida, eu crio o caos na minha vida, todo mundo cria o caos na sua vida, porque a gente cria através do pensamento. O universo é pensamento. Eu também posso criar maravilhas. Eu também posso criar coisas incríveis. Eu também posso criar cenários de filme pra mim. Ué, se sonhar é de graça, não custa nada, é só fechar meus olhos e imaginar uma imagem. É eu que vou falar se eu vou imaginar essa imagem fazendo um filme de paixão, de amor, ou eu vou imaginar essa imagem com crime, com trauma, com problema, com doença. Sou eu que estou fazendo isso. E aí a gente entende, tá? Se eu começar a ter coragem de assumir as minhas escolhas, será que não vai ser a melhor coisa que eu fiz na minha vida? E se todas as escolhas erradas que eu fiz foram para me levar para um lugar de muita satisfação, de muita alegria, eu vou te deixar com essa pergunta. Eu vou te deixar com esse e se eu olhar para mim e ser bem honesta, sincera. Não adianta, eu vou fazer cartomante isso. Tudo bem, mas nesse momento agora, olha pra ti com muita sinceridade. Eu sei que tu já sabe, eu sei que tu tem as respostas. Tu vai precisar da coragem de bancar essa escolha. E depois que tu bancar essa escolha e tiver que tomar a ação, tomar a atitude, ir pra fora, usar o teu masculino, tu vai com muito mais confiança, sabendo que se esse cenário que eu tô vivendo hoje não é o que eu desejo, não é o que eu quero, o que está de maravilhoso por vir para mim? O que eu posso criar de incrível que ainda não criei? Que dentro dessa escolha que eu tô agarrada, eu não tenho como segurar outras coisas. Mas se eu solto e eu digo pro universo, eu tô aberta a algo melhor, aí tu abre a mão, tua mão fica livre pra pegar isso. Então, olhar pra dentro de ti, olhar pra quem tu é e depois agir. E ter coragem de encarar aquilo que tu sabe que precisa encarar.
Aquilo que tu sabe que se tu não fizer isso, todo mundo sabe. Todo mundo tem, toda mulher tem essa... Isso aqui, se eu não fizer, se eu não tomar essa decisão, meu Deus, esse trabalho tá me... Se eu não tomar uma decisão em relação a isso, não vai fluir. Se eu não tomar uma decisão em relação a esse relacionamento, não... todo mundo sabe, né? Então, olha pra isso e tenha coragem. Eu tenho certeza que da mesma forma que tu cria mundos de desastre, tu também pode criar coisas incríveis e maravilhosas. Esse poder tá dentro de ti, tá dentro do teu feminino. E a coragem pra agir tá no teu masculino. Então tu tem tudo que tu precisa, só integrar e ir pra vida com coragem, com força. E eu quero que tu venha aqui me dizer como é que foi. Como é que a tua vida se tornou depois de tu tomar uma decisão muito importante. Deusa, vocês já sabem como é que funciona por aqui. Café, papo profundo e muito conhecimento, muita sabedoria para nossa alma e coragem para agir.